E me preocupa muito como esses jogadores, como a gente vive uma crise individual mesmo, né? O Vini Júnior não conseguir fazer praticamente nada em toda a data FIFA, né? Depois de já não ter feito grandes coisas na Copa América. Então assim, não vejo, claro, as lesões, só para finalizar, as lesões são um problema, né? Não permitem que o treinador tenha os jogadores que ele gostaria e tal, mas assim, lesão todo mundo teve, entendeu? O Messi não tá jogando, o Gustavo Gomes não estava jogando hoje, toda a seleção está sofrendo com lesões, não é privilégio do Brasil, e o Brasil, ao contrário do Paraguai, tem muito mais gente para você escolher quando você, né, tem um jogador lesionado e você pode substituí-lo. Então, também querer jogar isso aí na conta das lesões e dizer que não dá para ganhar do Paraguai porque tem jogador lesionado também é forçar um pouco a amizade, né? Não, e aquela coisa, né? Pior do que a realidade é a perspectiva, né? O que o Brasil vai fazer? Vai esperar o Neymar, que a gente não sabe como volta? Vai trocar o técnico? Mas Enfim. Rosa aqui. Oi, diga. O Neymar é muito simples de a gente saber, por exemplo, eu acho que dificilmente ele joga. Na próxima data FIFA ele não joga, porque as notícias que A chegam previsão é é que ele vai novembro. precisar. Então, novembro para ele voltar a jogar. Então, assim, e o Neymar, a gente precisa parar dessa coisa de ser viúva do Neymar. Por toda a coletiva, a gente vê nas redes sociais e antissociais, e toda vez que o Brasil joga mal, mas aí, tá vendo? Vocês ficavam falando que o Neymar não serve mais para a seleção. Mas no cenário que a gente vinha vendo o desempenho do Neymar dentro de campo, não era um desempenho para resolver os problemas dessa seleção e chamar a responsabilidade, coisa que ele nunca fez na seleção brasileira, em termos de ser o protagonista. Bem, falar assim, mas o Neymar se machucou, teve problemas na Copa e teve problemas depois também nas eliminatórias, mas não é, a questão não é o Neymar, eu acho que a questão passa muito mais além do... E outra, se você for ver também, o Paraguai trocou de treinador e já teve um up aí. O Equador também trocou de treinador, já teve também um up aí, né? Quem sabe, né? Não, eu sei que é delírio, não, eu também não sou muito favorável trocar e o Brasil ter nas eliminatórias um quarto treinador. Eu acho que não me lembro na história do disputa das eliminatórias o Brasil passar por um quarto treinador. Mas a gente vê, por exemplo, o número de derrotas do Brasil, os gols sofridos já é tudo maior do que a era Tite, né, nessas coisas. Então, assim, é um cenário que não vai ser mudando o treinador que vai resolver, entendeu? O cenário é Que muito saudade do Tite, é difícil. isso? Não é só do título, eu tô falando de números, né? Estou falando de números. Eu acho que não é nem questão de saudade, não. A questão que o Tite, por exemplo, nas eliminatórias a gente não sofria. A gente sabia que no mínimo a gente ia para as quartas de final, né? E aí depois empolgava, me empolgava, e você sabia que nas quartas de final o Brasil ia ter problemas, né? O que aí acabou acontecendo. Mas Aquele. brincadeiras à parte, trocando Não, treinador mais uma vez, e outro, o treinador, o Dorival vai para esses 2 próximos jogos, certo? Aí faltarão, estamos com 10, faltarão 8, entendeu? Dá para o treinador em 4 data FIFAs resolver os problemas depois de novembro, você sabe? Então, assim, é um risco muito grande, mas do jeito que o Edinaldo com o clamor popular, sentindo que o barulho que a imprensa está fazendo, sentindo a seleção sendo achincalhada pelo torcedor, ele vai querer dar uma resposta. Resposta padrão de dirigente é trocar o treinador. Então, assim, é um caminho é um caminho que vislumbra, repito, essa entrevista coletiva, as 2 entrevistas coletivas do Dorival mostram um caminho que ele está cavando a própria sentença. Posso estar enganado, mas olha aqui. eu acho que está cavando a própria sentença dele, encerrando o ciclo à frente da seleção brasileira, Marinho. A melhor solução foi dada por Antônio Muniz, que nos mandou um superchat. Ele disse assim, ó, coloca o Tiririca porque pior que tá não fica. Essa é a melhor solução para a seleção brasileira no momento. Eu queria aqui, ó, Marinho, eu rapidamente, enquanto... como é o nome do nosso colega do Antônio, chat? Antônio, Antônio, Antônio Muniz. ó, a história mostra que o Tiririca estava errado, porque piorou depois, a situação do Brasil piorou. Então, assim, ó, não vamos acreditar que não dá para piorar, porque Muita calma nessa hora. É a aquilo que eu verdade é disse, que né? não vai dar.
O fundo do poço tem subsolo, né? O fundo do poço tem subsolo, não tem? A gente acha que não tem, mas tem. Mas vamos lá, olha aqui, ó. Enquanto vocês estavam falando, pessoal, eu estava ali no chat listando os nomes que o pessoal falava. Os que eram sérios, né? Os que não eram sérios eu não listei. Mas aqui falaram em Abel Ferreira, Mourinho, Felipe Luiz, Silvinho, a volta do Tite, o Sampaoli, o Paulo Turra e o Dunga. Algum deles, Alicia, te parece assim talhado para assumir a seleção brasileira? Olha que essa lista tá bem variada, né? Me Não, temos chamou de a tudo. atenção. Temos de tudo. Temos de tudo, temos para todos os gostos. Me mandaram aqui Joel Santana, também aqui o pessoal no Zap também tá Esse eu não mandando. listei. Celso Rotti, Joel Santana, esses aí eu não listei. Não, tem, o pessoal tá mandando aqui no Zap também, mas um nome que me chamou a atenção, embora, né, guardadas as devidas proporções do trabalho que está fazendo na Albânia, é o Silvinho, né? O Silvinho, de fato, fez um trabalho notável, né, numa seleção que não é uma seleção de expressão, se mudou para lá, virou meio que ídolo lá, né, por ter abraçado realmente, né, foi para a Eurocopa, caiu num grupo dificílimo na Eurocopa, mas fez um trabalho muito digno. É um nome que eu acho interessante a ser considerado em algum momento. O Felipe Luiz está tendo cuidado na sua carreira de não dar um passo maior que a perna, né? Ele mesmo fez questão de começar pelo trabalho da base, está fazendo um excelente trabalho, mas também me parece cedo. Então, assim, Mourinho, eu acho que seria ótimo, né? Assim, como em tese, no papel, agora, a gente também precisa ter sempre uma ressalva, mesmo quando a gente sonha com grandes técnicos de clube, o trabalho que esse técnico vai fazer como técnico de seleção. O trabalho de seleção é muito diferente do trabalho de clube. Mas eu tenho muita dificuldade de imaginar qualquer um desses treinadores que está atualmente fazendo um bom trabalho no seu clube ou na sua seleção, que conseguisse fazer essa seleção render menos. Porque, assim, sabe assim, futebol de menino, que você joga, dá a bola assim, fala, vai jogar, e aí você volta assim. Cara, não pode ser pior do que a gente viu hoje. Você der uma bola, falar 11 de cada lado, né, e jogar um para o ímpar ali, não vai ser um negócio pior. Porque não tem uma ideia de jogo, não tem. Então, eu acho que a gente também precisa tomar cuidado de começar a especular nomes num cenário em qualquer coisa parece melhor do que o que a gente tem, e aí levar em conta nomes que não fizeram até hoje por merecer, não tem uma carreira que justifique o cara ganhar a seleção brasileira para comandar, né? É uma das maiores seleções do mundo, há muito tempo que não ganha título importante, que não joga bem, tem uma série, mas tem um peso gigantesco, é a única seleção pentacampeã do mundo e tudo aquilo que a gente sabe. Então, a gente também não pode sair, né, baixando a nossa expectativa por conta do futebol que a gente está vendo. Eu acho que a gente precisa elevar as nossas expectativas e pensar num treinador de ponta. Agora, o duro é que treinador de ponta não costuma ficar desempregado, né? Então, um dos nomes mais citados foi o Jorge Jesus no chat, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria trazer mais um superchat aqui, e esse é para ti, viu, Alicia? Hugo Eng Júnior, ele escreveu assim, ó. Alicia Klein, Luciano do Vale da Opinião. Se eu dormir e acordar sem saber onde estou e tiver que escolher um rumo para minha vida, vou sempre ouvir a Alicia Klein. Tá bom, Alicia? Isso, O Hugo... Hugo, eu não sei o que fazer nem com a minha vida, mas obrigada, cara. Obrigada por estar aqui com a gente nessa animação. Eu vou lembrar disso aí amanhã, quando eu estiver sem rumo, eu vou falar, pô, eu preciso ajudar o Hugo também. E dá um jeito aí, cara. O que a gente faz com essa seleção, cara? Eu não sei. Ninguém sabe. Se o Dorival não sabe, como é que tu vai saber também, né, Alicia? Vamos te ajudar, né? Olha aqui, eu queria trazer, a gente está chegando já próximo ao fim da nossa live aqui, mas um tema que a gente precisa abordar, que é muito importante, é o Endrick, tá? Porque se falou muito de não, o Dorival é inimigo do Endrick, ele não gosta do Endrick, ele não coloca o... Ele colocou o Endrick. Mas o Endrick não foi muito diferente do mais do mesmo da seleção brasileira. A gente estava certo, e eu me coloco nesse time, Rosa, em esperar o Endrick como titular, em querer ver o Endrick,
ou o Dorival estava com a razão de dar uma segurada no Endrick, daqui a pouco não é o momento dele, porque até o João Pedro, quando entrou, foi melhor do que o Endrick, hein? Criou uma ou outra chance ali. A gente estava certo em querer ou o Dorival está certo em segurar o Endrick, Rosa? Olha, eu discordo um pouco de você, Maria, em relação ao João Pedro. Teve aquelas duas oportunidades, deu aquela bola pro Rodrigo, depois teve aquele cabeceio. Só que, assim, existe a questão da continuidade, entendeu? A gente abriu, a Alice abriu o começo, e eu concordei com ela, assim, e falou: olha, ele foi bem nos amistosos, aí chegou na Copa América, ele virou a terceira opção e só jogou porque o Vini Júnior estava suspenso, só que foi titular porque o Vini Júnior estava suspenso naquele jogo contra o Uruguai. No primeiro tempo, aquela jogada que terminou no chute do Arana, foi ele que iniciou, que deu aquele toque. E aí, de novo, eu já vi várias pessoas falando, e a Alicia também bateu nesse ponto. Eu já falei numa outra plataforma que eu trabalho semana passada. O Brasil não tem um jogador que faça a bola chegar no centroavante, num cara que fica plantado na área. No Brasil, um centroavante passa fome, porque não tem um cara para pegar a bola. E ali teve. Por que também o João Pedro teve o jogo facilitado? Porque existe essa mania também do Brasil, de todos os times brasileiros, não sei quem inventou, que tem que jogar com dois volantes que são volantes mais de marcação do que de construção. E ali, por que a bola chegou mais? Porque ele tirou ele tirou um volante, de novo, Bruno Guimarães, né? Eu sempre confundo. Ele tirou o Bruno Guimarães, colocou o Luiz Henrique, trouxe o Rodrigo para o meio, abriu o time, deixou o time mais alargado, a bola vai chegar no centroavante. Então, por isso que assim, é questão também de convicção. E a gente, só que o Brasil jogou sem centroavante no segundo tempo. O João Pedro não é tão aquele centroavante. E nós fomos acostumados a ver futebol, eu fui criado no interior, vendo futebol é o seguinte: um volante, um meia e um meia, um camisa 8 e camisa 10. Eu sei, eu sou saudosista. Leio a coluna do Tostão, o Tostão fala sobre isso. Eu estava vendo na internet lá a coluna do Tostão, que vai sair amanhã no jornal. O Tostão fala exatamente isso: que no Brasil não tem mais um jogador que conduz a bola, que leva um meia atacante, um camisa 10. Não tem mais. E eu falei, pô, realmente não tem mais. Só que o time não é montado para jogar dessa forma, que precisa ter um centroavante, um cara que incomode. Então, como é que faz isso, já que não tem um camisa 10 clássico? Tira um volante, fica essa coisa absurda de ficar jogando, o Paraguai jogando na defesa, na retranca, e a gente jogando com dois volantes. Foi assim que naquele jogo contra a Costa Rica, lembra? Que a gente empatou 0-0 Costa Rica, o time ficou quase o jogo inteiro jogando com dois volantes. Sabe? Então você muda a concepção e o time fica mais ofensivo, ficou mais agressivo e deu aquele lampejo. Pena que a finalização do Rodrigo não deu certo, mas você tem que dar uma continuidade pro jogador. Podia deixar o Endrick nesse esquema para testar. Então, terminou o primeiro tempo, ele viu que os jogadores não tiveram atitude, que segundo ele, os jogadores não cumpriram aquilo que ele faz, ele muda o esquema e tira um jogador. Aí o jogador fala, pô, joguei isso. E o jogador fica bravo, né? Fala, joguei, pô, professor, joguei só 45 minutos, a bola não chegou, e aí eu sou penalizado, sabe? Então, assim, eu acho que tem que dar uma continuidade. Todo treinador fala assim, já que você não tem tempo para treinar, tenta fazer uma coisa diferente. E agora, assim, agora tem uma ressalva com o Endrick, já estava acontecendo isso aqui com o Palmeiras, que é ele fazer muitas faltas e faltas duras, né? Você viu que ele naquela dividida que ele foi meio atabalhoado lá, esqueci o nome do zagueiro lá que acabou saindo contundido. E ele já tinha dado umas outras chegadas também. Alberete, isso. Já tinha dado e já tinham avisado aqui no Brasil esse jeito do Endrick chegar muito duro. Talvez é uma coisa que tem que dar uma segurada nele. Foi que, olha, você vai começar a ficar marcado porque você também faz umas faltas. Aí eu concordo com você. Eu acho que ele tem o excesso de vontade dele nessas divididas acaba assim, ele já tá ficando um jogador marcado. Mas repito, Marinho, para não me alongar muito mais, eu acho que tinha que dar continuidade, entendeu? Eu acho que quando o esquema ficou divertido para ele saiu. Aqui, Alicia, o Daniel mandou uma mensagem no chat dizendo que acha o Endrick superestimado.
É verdade isso que disse o Rosa, mas eu acompanhando o jogo aqui para fazer a nossa live, quando eu vi aquele passe do João Pedro para o Rodrigo, eu já falei, já fez mais que o Endrick. Porque afinal ele participou de um lance efetivo, depois deu uma cabeçada para fora, enfim, mas 2 lances efetivos de quase gol. O que você acha sobre Endrick? De fato, o contexto prejudicou ele ou ele deixou a desejar? Não acho que ele tenha apresentado um grande futebol, não resolveu o jogo, mas concordo com o Rosa, né? Ao contrário do Vini, por exemplo, ele não tem tido continuidade na seleção. É difícil a gente falar, né, agora da fase dele Real Madrid, porque é muito recente, a temporada acabou de começar, ele não é titular. Mas o que eu pensava durante o jogo, né, falando justamente sobre essa falta de ter um articulador, de ter um cara que resolve, né? Eu amei a frase do Rosa, né, que no Brasil o centroavante passa fome. Eu fiquei lembrando, o Endrick, quem lembrar aqui daquela partida histórica com o Botafogo, da virada, do 3-0 que virou, né, 4-3, o Endrick matou aquele jogo no peito, não só, né, foi buscar a bola lá dentro do gol e falou, né, dá em mim, ele ia buscar a bola. A gente viu o Endrick fazer isso no Palmeiras. Ele ia participar da articulação, né, ele voltava para buscar a bola e, inclusive, fazer essa participação. Na seleção, a gente não vê nem ele nem ninguém fazendo isso. Não sei se não tem liberdade, não sei se não se sente à vontade ainda dentro de um esquema, né, em que ele também não é utilizado 100% do tempo, mas o Endrick está como todos os outros, né? Não está brilhando, não está jogando tudo aquilo que pode. Eu só acho que a gente precisa olhar com uma métrica diferente em relação aos jogadores que têm sido titulares em todas as partidas. Mas poderia ter feito mais diante da oportunidade que teve hoje? Poderia, né? Não fez como os outros também não fizeram. Não acho que ele é um jogador. Acho que para a gente determinar se ele é um jogador superestimado ou não, a gente precisa esperar a carreira dele no Real Madrid, que acabou de começar e, aliás, começou muito bem. Mas eu acho cedo para fazer essa avaliação e acho que num cenário em que não tem ninguém jogando bem, não dá para individualizar essa derrota. Essa derrota, ela é de todo mundo. Assim como a culpa que pode espalhar para quem quiser, a derrota pode espalhar para quem quiser. Rosa. Não, só repetindo, como é que o jogador nem entra contra o Equador e aí ele vira titular contra o Paraguai? E aí ele joga apenas 45 minutos e já não serve mais, sabe? Então, assim, é difícil Não tô querendo fazer corporativismo com o Endrick, nada. Eu também concordo que ele não é um jogador. É um exagero falar que ele é um jogador superestimado. A gente viu, quem viu o Esse jogo lá, os coração 10 minutos. alviverde. É o coração alviverde batendo, assim. Vê o Endrick ali. Não é. Não é isso, não. Eu tô com o Alisson no Assim, gol também, não tem problema, acontece. não, sabe a questão que a gente fica falando? Que assim, ele sempre foi um jogador diferente, cara. Ele fez 18 anos agora. Se a gente queimar um jogador, por exemplo, o Vini Júnior já tá com 23 anos, entendeu? Acho que tem que ser uma coisa assim. A gente também não pode ser só moer jogador, entendeu? Tô dizendo que assim, se você não dá pega a sequência do Vinícius Júnior, por exemplo, com a sequência do Endrick. Pega como o Endrick chegou, como o Vinícius Júnior chegou lá na Espanha, quando ele não era, ele era acusado, ele era perseguido, não sabia finalizar, quase foi negociado, e aí o Real Madrid, que tem Oxalá teve paciência com ele, sabe, insistiu, viu o potencial, vê os caras que jogam a bola para ele, entendeu? É um cenário de deserto o Brasil de ideias, entendeu? A bola não chega para os caras, entendeu? A bola não chega. E você vê. E o Brasil é uma Não, seleção que, perfeito. se você for ver, sofre muito pouco. Então, assim, eu acho que o jogador que tá chegando como ele, pedindo espaço, ele não pode um jogo ser reserva, nem entrar, e no outro jogo ele titular. O jogador pira, cara. O jogador pira. Aí no outro jogo ele não joga. Sabe? É Marinha, a o gente tá pico nessa. da falta de coerência, né? Marinha, Marinha, nós já vimos muito treinador fazer isso, né, Marinha? A gente sabe como é que funciona, né? E Já, jogador hoje, não, sabe que o jogador hoje é muito mais mimado, né? Eles são mais mimados, né? Ele faz biquinho, ele fala assim, mas ele não me escalou um dia, agora ele me escala e me tira. Imagina o que eles falam lá no vestiário depois, agora sabe? a culpa é minha, agora a culpa é minha, agora que tava bom eu saía. Isso acontece muito. É, Deixa eu jogar para vocês o último tópico aqui da nossa live.
antes dizendo que nós tivemos mais de 2.500 votos na enquete até agora. 68% das pessoas que participaram acham que sim, o Brasil corre risco de não ir para a próxima Copa do Mundo. Meu Deus do céu. A gente está perto dos 1.000 likes também. Se você está chegando agora, deixa o like, por favor. Maldoso? Posso ser maldoso? Tu deve ser maldoso. Como diz o meu primeiro editor de esporte, fala assim, nossa, como tragédia vende, né? Não, se tivesse sido 5-0 para o Brasil, a gente não estava até agora aqui falando. Bom...